Como é que eu vou saber que é Deus que está falando comigo? Como eu sei, quando eu estou procurando uma resposta de Deus, quando eu estou perguntando algo para Ele, quando eu estou colocando algo nas mãos dele, como que eu sei que é a resposta dele? Como eu vou diferenciar o que é a minha vontade, o que é o que talvez um pitaco de alguém? Como eu sei que é a voz de Deus, que é o direcionamento, que é a resposta que a gente precisa? Essa é de longe, acho que uma das maiores perguntas que eu recebo em todos os lugares e também já foi a minha maior dúvida. Quando eu escutava as pessoas dizendo, Deus falou comigo, porque Deus me respondeu, eu pensava, que jeito? Como que é? Eu abro a Bíblia como um oráculo? Qual é o modus operandi de Deus responder? Como eu sei que é dele? Ele vai aparecer, se materializar na minha frente e me responder? Eram dúvidas juvenis, eu era uma adolescente na igreja, então eu escutava isso de Deus falando e ao mesmo tempo, tá, como é que isso vai acontecer? E eu digo que é preciso muita maturidade espiritual para a gente ter esse discernimento. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que Deus fala das mais diversas maneiras. Deus usou já a boca de uma mula para falar com alguém. Então, não duvide da forma como Deus fala com você. Eu costumo dizer que algumas maneiras, elas são mais corriqueiras. Então, assim, se Deus tem em mente, se Deus precisar usar uma mula, ele vai usar. Se ele precisar plantar um letreiro na sua frente, isso vai acontecer. Mas eu digo que existem formas mais comuns de Deus falar com a gente. Entendido isso, que ele pode falar de diversas maneiras, a gente tem que ir, antes de falar dessas maneiras que Deus pode falar, entender como eu consigo discernir a voz de Deus. Como eu sei num mundo cheio de tantas vozes, de tanto barulho, de tanta gente falando tanta coisa, que é Deus. Que não é algo só que passou na minha cabeça. E eu penso assim, ó, você tem um relacionamento, eu tenho um relacionamento com meu marido. Se eu tô passando pela rua e alguém diz assim, Andréia, eu vou talvez me atentar, olhar assim, mas vou desconfiar de todo mundo porque eu não conheço a voz. É uma voz estranha que me chamou. Mas se o meu marido, no meio de uma multidão, disser Andréia, eu de longe, eu não vou precisar olhar para saber que é o Maicon. Por quê? São 10 anos de casamento. A voz dele sussurrando no meu ouvido durante esses 10 anos. Eu já escutei todas as entonações de voz possível do Maicon. Ele bravo, ele irritado, ele feliz, ele alegre, ele estridente quando ele tá muito feliz. Então eu conheço não só a voz dele, mas todas as entonações de voz. O jeito que ele escreve uma mensagem, o jeito que ele fala no telefone, o jeito que ele fala com a internet, eu conheço, porque eu tenho intimidade. E aí tem uma passagem lá em 1 Samuel, quando Samuel ele já foi entregue pela mãe para o sacerdócio, então ele foi entregue como uma oferta, ele vai lá trabalhar nesse tabernáculo, e existe na época, um sacerdote que é Eli. Então Samuel trabalha para Eli. Eli desobedece a Deus, e aí Deus não está muito feliz com Eli, e passa muito tempo em silêncio. Mas numa determinada noite, tá lá no capítulo 3, o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Então, tudo que Samuel fazia ali dentro da tenda do Senhor era sobre o direcionamento de Eli. Se alguém ali tinha que ouvir a Deus, era Eli. Eli era o sacerdote. Ele escutava Deus falando e ele passava os recados, tá? E aqui frisa, naqueles dias, nesses dias que Deus está por aqui com Eli, raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. Ou seja, a conexão entre Deus e Eli não estava das melhores. Mas certa noite, Eli, cujos olhos já estavam ficando fracos, porque ele não conseguia mais enxergar, porque ele estava mais velho, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde estava a arca de Deus, que representava, simbolizava a presença de Deus. Preste atenção. Então o Senhor chamou Samuel. Não foi Eli, chamou Samuel. Samuel acordou e falou: tô aqui. Só que ele corre até Eli, porque quando Samuel escuta alguém chamando, ele fala: bom, se tá só eu e Eli aqui dentro, Eli que me chamou. Aí ele fala: eu tô aqui, o senhor me chamou? Eli, porém, fala: não, não chamei, volta e vai dormir. Aí ele vai e se deita.
De novo, o Senhor chamou Samuel. E aí Samuel foi de novo, eu tô aqui, meu Deus, eu tô aqui, Senhor. O que que o Senhor precisa de mim? E Eli, meu filho, eu não te chamei. Volta e dorme. Ora, Samuel, prestem muita atenção nisso, ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não tinha sido revelada a ele. Então o Senhor chama Samuel pela terceira vez. Aí ele se levanta, corre para Eli e fala assim: "Eu tô aqui. Pode falar". E aí Eli, que teve intimidade com Deus, que conhece a voz de Deus, que sabe como Deus opera, percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vai, deite-se, se ele te chamar, fala. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E aí Samuel foi deitar, o Senhor chamou, como nas outras vezes, Samuel, Samuel, e aí Samuel não vai mais atrás de Eli e fala: Fala, Senhor, eu estou aqui ouvindo. E aí Deus explica o que vai ser feito de Eli dali para frente. Não era nada bom o que ele tinha para falar para Samuel. Mas por que eu trouxe essa passagem? Percebam que a falta de intimidade não, não me possibilita discernir quando é Deus que está falando. Quanto mais íntimo, veja, Eli era o sacerdote. Ele era o responsável por falar com Deus. Era com ele que Deus falava, era através dele que vinha a mensagem. Então são anos, e ele frisa bem, Eli já não estava enxergando porque ele estava mais velho, ou seja, são anos que ele está entregue ao serviço do Senhor, ou seja, anos onde ele está ouvindo a voz de Deus. Então, se Deus falasse de qualquer lugar, ele ia falar: Eu sei quem está te chamando, eu conheço essa voz, eu sei quem está falando. Em contrapartida, Samuel, que ainda está crescendo, que não teve a palavra revelada de Deus, quando escuta o seu nome, pode ser qualquer pessoa. Pode ser a imaginação dele, pode ser Eli, pode ser uma pessoa de fora do templo, pode ser qualquer pessoa, porque ele não consegue distinguir a voz de Deus. Então, às vezes, antes de você querer se perguntar de que maneira eu ouço a Deus, você tem intimidade para escutar Deus? Para diferenciar a voz dele diante de tantas vozes do mundo, inclusive a sua interna? Essa é a principal pergunta que a gente tem que ter. O nível de intimidade que eu tenho com Deus revela o quanto eu consigo discernir a voz dele perante todas as outras vozes. Porque Deus pode falar, por exemplo, você pode escutar um sussurro. Eu, para uma determinada coisa, eu me lembro especificamente, eu ouvi um sussurro. E era um sussurro de uma voz que eu nunca tinha ouvido falar, mas eu tinha uma convicção interna que era Deus falando comigo. Deus pode falar, e aqui ele fala muito, Bíblia, palavra, leitura. Ah, mas eu leio a Bíblia e eu não entendo. Leitura, quanto mais você lê, mais você entende. Pede para o Espírito Santo abrir os teus olhos. Ah, mas aí tem um porém, né? Porque tem gente que pega assim, ó, Deus, tô precisando de uma resposta. E abre a Bíblia como se fosse um oráculo. Não é isso. É leitura diária da palavra. Vai pegar um livro e vai ler ele todo santo dia. Se Deus precisar falar com você, naquele versículo, naquele momento que você estiver lendo, você vai falar resposta de oração. Deus fala através de cânticos. Deus fala através da pregação da sua palavra. Deus fala através de recado. Eu já recebi recado da minha irmã que sonhou com uma coisa e me passou e falou era especificamente para mim. Eu já recebi recado de pastora, onde eu estava saindo da igreja, mandaram me chamar porque ela tinha um recado especificamente porque Deus tinha falado através da vida dela, como profeta. Eu já recebi recado de amigos. André, eu senti no meu coração que eu precisava falar isso para você. E aí casava com tudo que eu estava na dúvida. Uma coisa é fato. Deus, quando ele falar com você, se você tem intimidade para escutá-lo, você vai saber que é ele. Como? É uma convicção. Eu digo que vem uma convicção dentro de você que é muito assim, caramba, não tem como isso ser vindo de outra pessoa. Ele confirma, porque tem essa também. Às vezes a gente tem uma convicção firme e é só a nossa vontade de fazer acontecer. Por isso é tão importante que a gente não haja precipitadamente. Então hoje, quando me veio uma ideia de fazer alguma coisa, antes de eu fazer, eu vou colocar aquilo em oração. E eu vou dizer, Deus, será que eu devo fazer isso? Esses vídeos, esses devocionais aqui, eles são fruto de oração.
Tá na minha cabeça há muito tempo para eu fazer isso. Mas eu, antes de agir, eu falei, Deus, eu não quero dissipar minha força, eu não quero ficar fazendo o que é só vontade do meu coração, ou fazer algo por crescimento, por viralização. Não, eu quero fazer se estiver debaixo da tua vontade. Mas isso eu preciso de confirmação. E esperei algum tempo até Deus me confirmar que eu precisava estar fazendo isso aqui. Porque quando eu faço confirmado por Deus é leve, quando eu faço pela força do meu braço é dificultoso, é muito, muito difícil. E eu sei que às vezes as pessoas, num mundo onde a gente tem as respostas tão rápidas, com chat GPT, com conteúdo à torta e à direito, ficam muito assim, mas como? Como que é o método? Abre a Bíblia, lê 3 vezes de trás para frente, faz 5 campanhas? Não existe fórmula na caminhada com Deus. Existe relacionamento. Você quer ouvir Deus falar, você quer distinguir a voz dele perante todas as outras? Se relacione com Deus. Relacionamento envolve tempo investido. Tu vai ter que parar para ler, tu vai ter que parar para orar, vai ter que priorizar a leitura de palavra quando queria estar aqui olhando na rede social. Tem que priorizar a conversa. A gente só se relaciona e só tem relacionamentos profundos com quem a gente conversa. Horas. Como seria possível eu estar casada com meu marido se a gente não conversa? Se a gente não troca. Tem casamentos acabando, inclusive, pela falta de comunicação. Aí você, porque o meu amigo se afastou de mim. Mas daí você vai olhar, um não manda mensagem, o outro não manda mensagem também. Eu tenho uma grande amiga que todos os dias ela me manda uma mensagem. Amiga, só dando um oizinho aqui, só pra manter o contato, tá tudo bem aí, tiver ok. Não me cobra nada, mas ela me lembra daquela amizade. Ela lembra que mesmo em meio à correria, ela está ali. E nós não fazemos isso com Deus. A gente costuma tratar Deus como um grande oráculo, resolvedor dos meus problemas, e eu só caço ele quando eu preciso de um gênio da lâmpada para me resolver 3 pedidos. Isso não é relacionamento. Isso é oportunismo. Isso é colocar Deus como algo simbólico. E símbolo não resolve nada na minha vida. O que resolve é obediência, é perseverar em oração. Então, assim, não tratem. Se Deus precisar falar rápido, ele vai falar rápido. Não tenha dúvida. Mas a grande maioria das respostas com Deus é perseverando. Orando, assistindo pregação, lendo palavra, falando com outras pessoas da igreja, compartilhando a palavra com outras pessoas, estando meditando. Uma das formas que Deus muito fala comigo assim. Eu oro, eu leio a palavra, eu faço meu devocional e aí eu fico ali 5 a 10 minutos em total silêncio. Porque uma conversa presume isso. Uma hora eu falo, outra hora eu escuto. Então eu não trato a oração assim, ó, blá, coloco tudo para fora e aí levanto da minha cadeira. Não. Eu tenho o tempo ali que se Deus quiser falar comigo, ele vai falar. E aí vem palavras, vem algumas confirmações dentro do coração, uma convicção tão firme de que é aquilo. E aí durante o dia você vê que às vezes ele vai lá e confirma com um comentário de alguém, com uma mensagem de alguém, com uma palavra que aparece. Só que a gente só vai ter a certeza se nós estamos nos nutrindo da palavra de Deus. Então não tem um método, sabe? Esses dias eu tinha uma pessoa me perguntando, não, mas como que é? Mas como é que é? Você abre a Bíblia, você ora e lê e abre a Bíblia automático? Gente, vocês estão acostumados, talvez, a abrir um tarô, abrir um horóscopo? A vida não é assim com Deus, não. Mas eu vou no chat GPT e tal. Não, chat GPT não é Deus. Você está querendo é uma resposta rápida no seu momento e na sua hora. E tem respostas de Deus que elas vão vir no horário que Deus quer. Na agenda dele, não na sua. Mas eu preciso dessa resposta agora. Se não veio essa resposta agora, não é porque você precisa dela agora. É porque você não fazer nada. Às vezes a resposta maior não é pra você fazer nada. Por isso que eu não estou falando. Eu vi um Reels esses dias de um cara falando assim, expectativa de como é falar com Deus. E aí ele fala, Deus, ele escuta assim, sai do seu trabalho. Sair do meu trabalho? Sair do seu trabalho. Quando? Na sexta-feira. E depois? Você vai colocar o seu currículo em tal empresa. Tá, mas vai dar certo. Não, vai dar certo. Realidade de falar com Deus. Saia do seu trabalho. Quando? Pra onde? Isso é andar com Deus. Como é que a gente constrói fé se a gente tem um plano bem detalhado? Fé é justamente quando eu não vejo o chão, quando eu não vejo a saída. Andar com fé é exatamente isso. Começar a discernir a voz do Espírito Santo em meio a tantas outras vozes.
E aí, se eu estou imersa no caos que é minha vida, num monte de tarefas que eu me proponho a fazer, em 1001 conteúdos em todas as redes sociais, extremamente distraído, você não vai escutar a voz de Deus. Porque tem uma coisa que Deus é gentil e ele não grita. Ele não berra. Se preciso, sim, mas na maioria das vezes ele é extremamente gentil para entregar a sua palavra sussurrando. Como diria Elias, veio a tempestade, ele não estava, veio o fogo, ele não estava, ele veio numa brisa suave. Porque é assim com Deus. A gente precisa estar muito atento para ouvir a voz de Deus. Você está acostumada com fast food. Você quer uma metodologia, como se aqui fosse uma carta de tarô, onde você abre e tem toda a resolução da sua vida. Não é assim com Deus. Não é assim. Se você espera, se alguém te vendeu esse evangelho, não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo exige perseverança e exige permanência. É continuar até que as respostas venham. E elas vêm.